Estamos num tempo limiar. A revelação do grande Rei e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Olá, caros amigos, bem-vindos ao nosso canal Benigno Friburgo em Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje vamos fazer a gota diária com idolatria. Mas antes, quero fazer um convite para você. Vem ficar conosco no nosso Benigno Friburgo, aqui na cidade de Nova Friburgo, Rio do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Gente, trabalho com o apoio do Rav Yaakov Skades, morando pelo Márcio Braga, da Academia de Noé. Quero fazer um pedido também para vocês. Ative o sininho, compartilhe, dê seu like, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários. Temos para observar tudo e falar sobre tudo, tá bom, gente? Gente, no calendário secular aqui ao qual vivemos, tá chegando o 12 de outubro, não é isso? Que diz que é o dia da Aparecida, da Mãe de Deus. Fizemos um vídeo aqui falando que isso não existe Mãe de Deus. Isso foi uma armação criada em séculos passados pela Igreja Católica Romana e aderida por quem? Aderida pelas suas filhas, né? Porque já que as igrejas evangélicas protestantes chamam de Babilônia a mãe da prostituição, sabemos que protestantes e assim por diante, evangélicos, são suas filhas de prostituta, essas prostitutazinhas. Então vamos falar aqui, gente. E uma pessoa deixou um comentário no canal, a Iracema Brasil. Então vamos deixar falar de Isaías, né, 9:6-7, quem é o menino, que é o maravilhoso, conselheiro, bem forte, príncipe da paz. Então hoje vamos dar uma resposta para você, que é Iracema Brasil, e para outros que queiram questionar, porque a verdade não existe esse negócio de Mãe de Deus. Deus, ele não tem... Procura um canal. Deus, ele não tem causa de nascimento. Ele é o primeiro e o último, porque não tem pai e não tem filho. Isso daí é uma coisa aberrante, porque Deus, ele é a causa de criação de tudo. Ele não é, gente, a causa daquilo de ser criado, tá, gente? Isso daí é aberração, cópia de religiões idólatras, como Mitra, do Zoraísmo, né? Gente, isso é cópia da Babilônia, acerca de Nisrod, dos deuses egípcios, assim por diante. Então, gente, judaísmo, Torá, Deus, não tem nada a ver a concepção de Deus, que o cristianismo pegou de todas essas idolatrias e implantou dentro de si para conquistar as pessoas. Então vamos lá, gente. Por que Ezequias e não Jesus cumpriu Isaías 9:6-7? Nós vamos deixar claro para vocês, tá, gente? Gosta ou não gosta, não querendo não gostar, porque eu fui 30 anos evangélico, né? E usava a Bíblia João Ferreira de Almeida, que é uma lástima. Quem vende essa Bíblia tem que ser preso. Quem fabrica tem que indenizar as pessoas, né? E abrir de Ragachá também, esse por meia dúzia, já fui messiânico também, tá, gente? Então podemos falar. Vamos lá. Isaías 9:6-7, vamos lá, diz essa passagem: porque o menino nos nasceu, filho somos Deus. Será que isso é verdade mesmo? Vamos ver se está certo tudo isso. Observe o tempo verbal. Observe o tempo verbal. Nos nasceu. Está no passado, tá? Vamos lá. Observe o tempo. Tempo passado. Isaías preferiu essas palavras no número 740 antes da era comum. E ao usar os verbos no passado, certamente não estava se referindo a Jesus, a Yeshua. Se estava no passado, 740 anos atrás, como é que pode colocar para 740 anos à frente? Isso é profecia? Vamos lá, gente. Que nasceria supostamente 740 anos no futuro. Fica claro que Isaías estava mencionando outra pessoa, uma pessoa que vivia nos seus dias, gente. O verbo está no passado, a pessoa se relata nos seus dias, tá, gente? O menino não nasceu, não tem nada a ver com o futuro, com a profecia, gente. Isso é invenção, é manipulação,
tá? E a Torá, no Caná, a escritura judaica, não é farmácia de manipulação, tá? Que você coloca uma química ali, outra aqui, outra aqui, outra ali, para fazer uma fórmula. Jamais. Então vamos lá, gente. Continua o texto. O principado está sobre seus ombros. Jesus nunca foi chamado de príncipe no sentido temporal. Nunca foi príncipe na terra dele, nunca foi nada. A acusação que o levou à morte não foi a de se fazer príncipe, mas sim rei dos judeus. João 19:4, Marcos 15:26. Quando Isaías escreveu esse texto, Ezequias ainda era um menino e sendo um filho do rei Acais, segundo Reis 18:1. Era consequentemente um príncipe, o que Isaías diz. O principado está sobre seus ombros. E é coerente com a história de Ezequias, pois naquela época, sendo ainda menino, era um príncipe e não rei, ele era filho do rei Acais, ele era um príncipe ainda, ele não era rei, era ele que estava se referindo. Né? E nós vemos que o verbo aqui está se referindo ao passado, aos dias de Isaías, e não ao futuro. E no futuro, não adianta querer costurar para ver veracidade ao seu falso Deus ou semideus, né, que vocês falam, que é 15 1, que mais, não sei lá das contas, e é que graças a gente sai dessa situação que é ridícula, né, gente? Vem cá, ridículo, né? Quais outros títulos Ezequias receberia? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Por quê? Vamos lá, gente. Convém notar que os dois primeiros títulos são, na verdade, apenas um texto hebraico, a saber, Pele e Oex, ou maravilhoso conselheiro. Por que Ezequias seria maravilhoso conselheiro? Porque ele confiou no Eterno, seu Deus, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, segundo Reis 18:5, segundo as Escrituras, nem outro rei dos judeus foi maior do que Ezequias, antes ou mesmo depois dele. Logo, por mais que JC, Yeshua, Jesus, sei lá, vamos lá, fosse rei dos judeus, ou que tivesse direito ao trono, o que já vimos no seu caso, ele teria sido nada mais do que outro rei qualquer, nada mais do que um simples rei, menos do que Ezequias. Sabe mesmo que ele não tinha direito ao trono, né, gente? Já fizemos vídeo aqui, já falamos a história dele, a genealogia no bate. Se puxar tanto a genealogia de Mateus como de Lucas, é tudo um blefe só, né? Falta rei, falta isso, falta aquilo, você tem por Jeconias, aí que piorou, a situação é bem complicada. Vamos lá, gente, vamos continuar. E Jesus, Yeshua, será que poderia receber o título de maravilhoso? Vamos comparar as vidas de Jesus e Yeshua para ver quem merece esse título? Vamos comparar? Vamos lá. Título de maravilhoso. Jesus e Yeshua estimulou entre seus discípulos a idolatria de sua própria pessoa. Por isso ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14:6. E quem vê a mim vê ao Pai. João 14:9. Isso é idolatria, tá, gente? Idolatria. Ezequias esquipou a idolatria dos termos de Judá, segundo Reis 18:4. Jesus Yeshua não confiou em Deus, pois porque diria, Pai, afasta de mim esse cálice, Mateus 26:39, você veio para morrer? Ao morrer, por que teria dito, Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27:46, isso que demonstra fraqueza e falta de confiança em Deus, já que ele cria que esse seria o seu destino inevitável. Já porque ele cria que esse seria o seu destino, porque ele clamou, porque ele focou confiança, porque ele gritou que Deus abandonou ele. Bom, Ezequias confiou plenamente no Senhor seu Deus, segundo Reis 18:5. JC Yeshua não guardou os mandamentos da lei de Moisés, pois disse, a lei e os profetas duraram até João, Lucas 16:16. Lembre-se que o texto refere-se a João Batista, precursor de Jesus. Logo, ele não poderia ter cumprido algo que durou até antes dele. Bom, Ezequias guardou os mandamentos da lei de Moisés com total fidelidade, segundo Reis 18:6. Bom, JC Yeshua, né, e Yeshu Amanzer, serviu os reis estrangeiros, pois disse, dai a César o que é de César, Mateus 22:21. Desta maneira ele legitimou a ocupação romana da Judéia. Não é esta obra do verdadeiro Messias, pois este, quando vier, libertará os judeus da opressão dos gentios e congregará os desterrados de Israel. Zacarias 12:2-6. Bom, Ezequias não serviu aos reis estrangeiros, segundo Reis 18:7.
Não, bom, Jesus, Yeshua Manzer, não feriu os irmãos, não feriu os inimigos do Senhor, antes acovardou-se diante deles, dizendo: o meu reino não é daqui, que reino? João 36. Na parábola do trigo do joio, ele diz que o campo onde a semente é lançada é o mundo. Mateus 33, 38. Em Mateus 13, 41, ele diz que os anjos virão e colherão no seu reino tudo que causa escândalo. O que Deus diz? Que diante de seus seguidores, ele dizia que seu reino era o mundo, onde semeia-se e colhe-se. Entretanto, diante das autoridades romanas, ele querendo livrar-se da acusação de insurreição política, disse: meu reino não é deste mundo. Vamos lá. E Ezequias, o título de maravilhoso, filho dos inimigos do Senhor, segundo Reis 18, 8. Vamos continuar, gente. JC Yeshua, Jesus Yeshua Manzer, não reparou o templo do Senhor, e isso por dois motivos. O templo estava em perfeita ordem, funcionando em seu tempo, e não havia abominações de idolatria a serem retiradas. Ele, tanto disse que seus seguidores não mais adorariam em Jerusalém, e consequentemente no templo sagrado. João 4, 21. Ezequias reparou o templo do Senhor, segundo Crônicas 29, 3. Bom, JC Yeshua, Jesus Yeshua Manzer, não ordenou que o sacerdote se consagrasse ao serviço divino, antes pela sua doutrina subverteu alguns deles. João 12, 42. Ezequias ordenou a reconsagração dos sacerdotes, segundo Crônicas 29, 5. JC Yeshua Manzer, Jesus, Yeshua, né, Yeshua bastardo. Ao contrário do que fez Ezequias, a suposta aliança de Jesus que ele estabelecido não foi baseada na fidelidade ao conceito que Deus havia feito em Israel. Já no Sinai, a chamada nova aliança, Jesus buscou eliminar a aliança eterna. Veja, Daniel 7, 25. E Ezequias fez o quê? Fez uma aliança de fidelidade com o Senhor, segundo Crônicas 29, 10. Conclusão: como pode Jesus ser maravilhoso? De Isaías 9, 6, 7, os cristãos aplicam a profecia do servo sofredor, Isaías 53, e esta profecia diz que o servo não tem prazer ou formosura. Vamos lá. Não tem parecer ou formosura, Isaías 53, 2. Como pode ele ser chamado de maravilhoso se todos os supostos milagres e maravilhas que Jesus, Yeshua e Yeshua Amanzer queria supostamente operado sempre depediam do nível de fé das pessoas? Como pode ele ser maravilhoso sendo que rejeitava a lei divina, a Torá, pois violava abertamente os mandamentos contíguos? Como poderia ser chamado maravilhoso, sendo que não via as maravilhas que procediam da lei? Salmos 119, 18 e 129. Como pode Jesus, Yeshua e Yeshua Amanzer, o bastardo, se chamar de maravilhoso, sendo que o único que opera maravilhas é o Senhor Deus? Salmos 72, 18, 76, 4. Jesus violou a lei divina e sempre contestava, dizendo: ouvisto que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Escritura diz que até mesmo a oração daqueles que se recusam a ouvir a lei é abominável. Provérbios 28, 9. Quanto mais as pretensas maravilhas operadas pelos tais, como pode ser ele chamado de maravilhoso, quando todos os supostos sinais que fazia tinham um único e confesso objetivo: desviar a atenção do povo simples do Deus único e verdadeiro para ele mesmo. Vamos ver aqui, gente. Vamos continuar. Vai longe. Crede que o Pai está em mim. Crede que menos por causa das mesmas obras. João 14, 11. Jesus operou outros sinais miraculosos. Esses foram escritos para que crês que Jesus é o Cristo. João 20, 30, 31. Quem vos mostrar muitos milagres proceder de meu Pai, por causa desses me apedrejais? Respondeu os judeus: não te apedrejamos por milagre algum, mas por blasfêmia, porque sendo tu mero homem, tu fazes Deus a ti mesmo. João 10, 32, 33. Sabemos que ele era um homem, né, gente? Sabemos que isso tudo aí de Maria Virgem, isso é tudo armação, já falamos, temos vídeo no canal falando de Isaías 7, como foi manipulado pelo cristianismo, e como o messianismo agora está aderindo isso daí, porque messianismo não existe lugar messiânico, isso é uma invenção de 100 e poucos anos para cá, não existe rabino messiânico, não adianta colocar Yeshua, Jesus no contexto judaico que não existe, tá, gente? É aberração. O texto de Deuteronômio 3 nos adverte contra os falsos profetas que viriam operando sinais e milagres, buscando por isso desviar a atenção do povo para si mesmo ou para outros deuses. Não foi exatamente isso que Jesus, Yeshua e Yeshua Amanzer, o bastardo, fez ao pretender sempre colocar em evidência?
E quanto ao título de conselheiro, será que Jesus Yeshua merece o mesmo? Ou será que Ezequias é o melhor qualificado? Que espécie de conselhos deu Jesus Yeshua quando comparados ao que diz a Torá? Bom, título de conselheiro, Jesus Yeshua, né, o Yeshua Manza, o bastardo, não deis ansiosos pelo dia de manhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Mateus 6,4. Isso que um conselho de Jesus sobre preocupação com o sustento pessoal. O que diz o Taná? Do suor do seu rosto comerás o teu pão. Gênesis 19. Há eunucos que se fazem eunucos pelo reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Mateus 19,12. O que diz o Taná? Ninguém que tenha se tornado eunuco por acidente ou mutilação entrará na Assembleia do Senhor. Deuteronômio 23, 1. Contrariando totalmente a Torá. Que conselho maléfico. Granjeai amigos com as riquezas da justiça. Lucas 16, 9. O que diz o Taná acerca de conselho? As riquezas grangeiam muitos amigos, Provérbios 19, 4. Riqueza nada vale no dia da ira, Provérbios 11, 4. Aí daquele que ajunta para si bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Abacuque 2, 9. É legítimo isso? Granjear amigos com riquezas injustas? Gente, nós vemos isso em muitos lugares, aqui no Brasil nem se fala. Né, em muitos lugares do mundo, pessoas que praticam justiça, fazem subterfúgio, né, aquela politicagem da boa camaradagem e granjeiam amigos com injustiça, prejudicando os outros. Isso é justo? Isso é legal? Isso é conselheiro? Isso é de conselheiro? Isso é conselho que se dê. Bom, quanto a Ezequias, que tipo de conselhos ele deu ao seu povo? Queriam ser conselhos que contrariavam a Torá, Taná, como fez claramente Yeshua Jesus, Yeshua, Amanza, o bastardo, ou queria falar com conformidade à santa lei divina? Vamos lá, gente. Consagrai-vos agora, consagrai a casa do Senhor, segundo Crônicas 29, 5. Tirai do secular a imundícia, segundo Crônicas 29, 5. Não sejais negligentes, segundo Crônicas 29, 11. Fidelizai, votáveis ao Senhor, segundo Crônicas 30, 6. Não sejais como vossos pais, infiéis ao Senhor, segundo Crônicas 30, 7. Não endureceis vossos serviços, segundo Crônicas 30, 8. Se vos converteres ao Senhor, então acharão misericórdia, segundo Crônicas 30, 9. Ezequiel dirigiu palavras de encorajamento, segundo Crônicas 30, 22. Esforçai-vos e tende bom ânimo, segundo Crônicas 32, 7. E o povo recobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá, segundo Crônicas 32, 8. Fica evidente, comparando essas passagens com aquelas que dizem a respeito a Yeshua, Jesus e Yeshua Manza, o bastardo, que somente Ezequias pode ser o conselheiro de Isaías 9, 6, 7. Deus forte. Vamos ver, gente. Os cristãos dizem que Yeshua, Jesus, é o eterno todo-poderoso. Apocalipse 1:8 e 17, 18. Se isso é assim, como pode dizer que ele é o Deus forte de Isaías 9:6-7? Será que a expressão Deus forte pode ter o mesmo sentido de Deus todo-poderoso? Vamos lá. É claro que não pode, né, gente? De jeito nenhum. Quem é simplesmente forte não pode todas as coisas, por isso não é todo-poderoso. Eles, então, devem decidir se Jesus e Yeshua Amanza, o bastardo, é Deus forte, de Isaías 9, 6, 7, ou Deus Todo-Poderoso, de Apocalipse 1, 8 e 17, 18. Para o monoteísmo, nenhum nem outro, tá, gente? Nenhum nem outro, tá? Como pode Yeshua, Jesus, o Yeshua, Amanza, o bastardo, ser o Deus forte, no sentido em que normalmente os missionários aplicam ao termo, sendo que houve coisas que ele não pôde fazer e outras que ele nem outras que ele desconhecia. Por exemplo, ele não pode curar essas pessoas em Nazaré, Mateus 15, 58. Que Deus forte poderoso é esse que não podia curar em Nazaré? Vamos lá, né, gente? Não pode fazer aparecer figos na figueira infrutífera, Mateus 21, 18, 19. Pelo contrário, tratou de amaldiçoá-la, fazendo secar, violando o mandamento que proíbe a destruição de árvores frutíferas, Deuteronômio 20, 19 e 20. Ele disse que a fraternidade de Lázaro não acabaria em morte, que a enfermidade de Lázaro não acabaria em morte, em João 11, 4. O que sabemos que não ser verdade, pois Lázaro tinha morrido, como o próprio Yeshua, Jesus admite, mas cai de João 11, 14. Ainda é mentiroso, né, gente? Vamos lá. Ele teve fome, Mateus 4, 2, 6, João 19, 28. E sentiu cansaço, João 4, 6. Algo impróprio para alguém que era Deus forte. É impróprio, né, gente? É irracional, é ilógico uma história dessa. Vamos lá.
Ele desconhecia as escrituras, citando-as erroneamente diversas vezes. Compare Mateus 12, 15, 4 com 1 Samuel 21, 4, etc. Também algo muito próprio para alguém que é Deus, e por isso que eles são autor da escritura. Uma advertência a todos os leitores sinceros. Deus não sofre as mesmas fraquezas humanas, tá, gente? Deus não sofre das fraquezas humanas, tá? O verdadeiro sentido de expressão vai longe, tá, gente? De expressão Deus forte. Enganam-se aqueles que pensam que a expressão Deus forte de Isaías 9:6-7 refere-se ao Deus eterno, único, verdadeiro. Por quê? Simplesmente pelo fato que a palavra Deus, né, aqui é Aleph Lamed, ou Aleph Lamed, Rei, Yud e Men, em hebraico pode ser aplicada de diversas formas diferentes do português. Etimologicamente, a palavra hebraica para Kel, ou Eloquim, significa um ser poderoso, ou com autoridade baseada na raiz semita significando ser forte, majestoso, poderoso. Portanto, essas palavras podem ser aplicadas não apenas ao Deus Todo-Poderoso, como também a homens e anjos. Vejamos alguns exemplos. Vai, homem! Achei eu Moshe, Netatihá, Eloquim, Le Paraó, Viarão, Ahá, Nivier. E disso é que era Moshe. Veja que eu te coloquei como Elohim, autoridade, tá, gente? Então, o Elohim serve para uma autoridade, serve para anjos, serve para muita coisa, tá? Então, vamos lá e vamos entender. Sobre Faraó e Arão, teu irmão, teu profeta, Êxodo 7:1, podemos ver por esse texto que Moshe foi chamado de Elohim pelo próprio Senhor. Entretanto, convém deixar bem claro, Moshe não era, nunca foi e nem nunca será o Deus eterno. Ele foi tão somente dotado de autoridade e poder. O que quer que ele disse ou fizesse era como se o próprio Deus eterno estivesse dizendo ou fazendo. Vejamos mais uma passagem. Via cá, Kyrie, Elohim, e tu serás para ele como Elohim. Em mais essa passagem, Moshe é chamado de Elohim, dessa vez perante Arão, ou seja, Moshe queria autoridade sobre Arão. Moshe falando de Arão seria como o próprio Eterno estivesse falando. Examinemos agora uma passagem dos Salmos. Vatihasiriku mi'ati me Elohim, um pouco menor do que Elohim fizeste. Nesta passagem vemos o homem em contexto sendo comparado aos Elohim, que pela interpretação textual judaica refere-se aos anjos, que segue abaixo o comentário do Rashi, tá? Então, um pouco menor que Elohim fizeste, né? Que é uma expressão para anjos. Segue outro exemplo, dessa vez o Salmos 82:6. Então vamos lá. E disse, vós sois Elohim. Como vemos pelo contexto 7 desse salmo, os juízes de Israel também são chamados de Elohim em hebraico. O primeiro verso desse salmo mostra o eterno Deus presidindo a Assembleia dos Elohim, os poderosos juízes instituídos pela autoridade divina, que embora recebendo esse título de honra, não julgavam com justiça, por isso morreram como homens comuns. Veja, também Êxodo, exemplo, 22:8, 9 e 27, de preferência no hebraico, tá, gente? Concluímos então que os termos Elohim e português, que são sua forma básica, Kel, como entendidos pela Escritura, é também pregado com relação a seres dotados de grande autoridade, como Moshe, os anjos juízes de Israel. Por esta razão, o profeta usou o termo El em relação a Ezequias, na passagem de Isaías 9:6-7, que outro rei de Judá teve mérito maior de ser assim designado, lembre-se do que fez como maravilhoso conselheiro, ser comparado a Yeshua Jesus e Yeshua Bascado, ou qualquer outro homem. E mais, devemos notar também que o título El Gibor, traduzido de forma equivocada como Deus Forte, não pode se referir ao Deus Eterno, o Altíssimo, isso porque ele é sempre chamado de Deus Todo-Poderoso, e não de Deus Forte. Um Deus simplesmente forte não pode ser classificado como Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17:1, Êxodo 6:3, Jó 11:7, 13:3, 21:15, 22:13, 22:17, 29:5, 31:35, 34:10, 34:12, 35:13, 37:23. Analisa aí, tá, meu filho? Minhas filhas. Ezequias, rei de Judá, pode ser chamado de El Gibor, porque era uma pessoa de autoridade e poder. Ao que, ao contrário, Yeshua Jesus, Yeshamans, o bastardo, fez realmente a vontade de Deus. Além do mais, o próprio nome de Ezequias no hebraico testifica o que ele era, El Gibor, de Isaías 9:6-7. Veja, Ezequias, Razak, forte, tá, gente? Razak, Ezequias, prefixo aqui,
Razak, forte, e Yud, prefixo do nome de Deus, tá, gente? Dessa forma, aprendemos que até mesmo o nome do grande rei Ezequias testifica que ele era o Eugibor, de Isaías 9:6-7, pois Ezequias significa, literalmente, o Senhor Deus fortalece, é forte. Cumprindo ainda o papel de uma pessoa com grande autoridade, Eugibor, o bom rei Ezequias também intercedeu várias vezes por seu povo. E, por exemplo, quando muitos ainda não estavam preparados para celebrar Persa, né, não é Páscoa judaica, tá, gente? Persa significa pular, tá? E quando os assírios ameaçaram o reino de Judá, 5 Crônicas 18, 19 e 20, 5 Reis 19, 15 e 19, Pai da eternidade, note que Yeshua, Jesus, Yeshamanza, bastardo, no Novo Testamento nunca é chamado de pai, mas sim de filho. Nem ele mesmo atribui a si mesmo tal título. Mateus 4:3, 14:33, 27:43, Marcos 3:11, Lucas 4:3 e 41, João 1:49, Atos 9:20. Inclusive, na bem conhecida fórmula batismal de Mateus 28, 19 e 20, cita-se o Pai e o Filho. E o Espírito Santo. No cristão jamais pensou em afirmar que ali Yeshua seria referir a si mesmo quando mencionou o Pai. Por quê? Porque pelo simples fato, no mesmo texto que aparece o Filho, termo que ele mesmo usou inúmeras vezes com relação a si mesmo. Ou seja, convém notar que a palavra Pai, Ave, em hebraico também significa ancestral, fonte ou originador. Entendemos que Ezequias é o pai originador, fonte da eternidade de Isaías 9:6. Mas a eternidade do quê? Vejamos o contexto a respeito da passagem. Do incremento dos principais da paz não haverá fim, Isaías 9:7. O que isso quer dizer? A passagem mostra que a partir do reinado de Ezequias, aliás, davídica, que finalmente o Messias seria preservada para sempre. Por essa razão, ele é denominado Pai da eternidade, preservador da aliança da casa de Davi, a fortaleza de fidelidade do Senhor, em meio aberta para os caseiros seus contemporâneos. Na sequência do texto, vemos o incremento do principal de Ezequias, isto é, o Messias reinando sobre o trono de Davi para sempre, já que foi mencionado em Isaías 9:6-7, o trono de Davi. Cabe lembrar que Yeshua, Jesus, não tem direito a ele, uma vez que é descendente de Jeconias. Jeremias 28, 22, 28 a 30, Mateus 1:11. Yeshua está excluído da aliança messiânica para sempre. Não preenche os requisitos para ser rei, por consequência, Mashiach. No próximo vídeo vou falar do príncipe da paz, tá, gente? Porque ele não tem principado nenhum. Tudo bom para você, gente? Tá? A Iracema Brasil e a outros que querem dialogar. Estamos aqui, que o Senhor vos abençoe. Compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal, que aqui é a resposta. Tá, Iracema? Tudo bom? Tchau, tchau. Até a próxima.